Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o projeto 3 Minutos dentro do podcast Ficções. Você pode acessar todos os episódios do Ficções em marcosramon.net/ficções. Você pode também seguir o podcast no Twitter em @podcastficções. Bem, hoje é sábado, dia 22 de julho de 2017, e alguns dias aí atrás eu falei sobre a questão de livros, PDF, baixar livro de maneira ilegal, toda essa discussão, e depois conversando com a minha esposa, ela me lembrou um fato curioso que dá para fazer um paralelo, não exatamente sobre livros, mas sobre música. Antes de fazer esse paralelo, eu quero só explicar mais uma vez essa questão do livro a partir de outro ponto de vista. Até depois que eu fiz aquele episódio, eu li um texto de uma pessoa falando sobre isso no Medium, e sobre esse fato específico lá do Twitter e tal, e ela dizia que o grande problema no Brasil dessa questão de baixar livro de maneira ilegal, ou comprar livro e tal, é que no Brasil, o Brasil é um país muito desigual, as pessoas são muito pobres, elas querem ter acesso à leitura, e elas não conseguem comprar um livro porque é muito caro, e é esse tipo de argumento, né? E eu acho que isso é verdade, sim, e eu penso realmente que se uma pessoa precisa ler um livro, quer ler um livro e realmente não tem dinheiro, ela encontra o livro na internet para baixar, ela não tem nem o que pensar, ela tem que baixar e ler. É simples desse jeito. Mas na maior parte dos casos não é isso que acontece. As pessoas têm condições de comprar livro, não precisam comprar todos os livros, porque nem vão conseguir ler todos os livros, mas poderiam comprar, sim, os livros para ler e não querem comprar. É simples desse jeito, eu acho, né? Não tem muito que imaginar outra coisa para isso. As pessoas poderiam se organizar de uma maneira melhor para poder comprar um livro se quisesse comprar um livro e quisesse ler, tem alternativas e tal. De novo, não estou falando isso sobre todo mundo. É óbvio que tem pessoas que não têm mesmo condição de comprar livro. E aí, se essa pessoa tem algum meio de baixar esse livro e ler, tá tudo certo. Mas o exemplo que eu ia falar é relacionado à música, que eu acho que explica um pouco essa questão de comportamento. A minha esposa me lembrou sobre isso, né? Que em 2007 o Radiohead lançou o disco In Rainbows. E eles estavam saindo da gravadora, e eles usaram um método diferente de divulgação e distribuição. Eles lançaram primeiro o disco só em formato digital, e você podia pagar o quanto você quisesse. Você entrava no site deles, se cadastrava, e você podia botar o valor que você queria. Você podia botar 0 centavos, 1 centavo, era libra no caso, né? 1 libra, 3 libras, 10, 15, 20, quanto que você quisesse pagar. Você pagava o valor que você queria. No final das contas, eles relataram depois que o ganho deles foi similar ao que eles ganhavam na gravadora, porque com a gravadora eles vendiam muito mais, mas tinha toda uma parte que era tirada deles por conta enfim, do dinheiro que a gravadora ficava, o que era repassado para os artistas não era tanto assim proporcionalmente, e eles ficaram nesse modelo digital quase com o mesmo valor. Mas eles divulgaram alguns dados, que eu acho que é aí que está o fato interessante, que o país que mais pagou foi a Itália, e o país que menos pagou foi o Brasil. Claro que proporcionalmente, tem lugares menores com menos gente, né? Mas proporcionalmente o país que menos pagou foi o Brasil. Eu acho que isso explica muito da nossa cultura, do nosso jeito de pensar. Você pode pagar o quanto você quiser, mas pode ter certeza, a maior parte das pessoas botaram 0 e baixaram sem pagar nada. Mesmo podendo pagar R$1, mesmo podendo pagar 50 centavos, mesmo podendo pagar 1 centavo. Se eu posso fazer de graça, eu faço de graça. Então, eu acho que a gente pode fazer uma analogia disso com os livros e pensar que não é tão diferente assim. Não é só uma questão do país ser pobre. O país é pobre, a situação da maior parte das pessoas é difícil, elas realmente não têm acesso à leitura. E nesses casos eu acho que isso é completamente justificável. Mas isso não explica a atitude da maior parte das pessoas, pelo menos é assim que eu penso.